Se você já participou de debates sobre libertarianismo na internet, muito provavelmente você já ouviu falar de termos como brutalismo, gradualismo, agorismo, utilitarismo, justnaturalismo, humanitarismo e coisas do tipo. Neste vídeo eu vou tentar explicar pelo menos a grande maioria dos tipos de libertários que existem, dos tipos de libertarianismo, qual a diferença entre esses tipos, quais tipos de libertarianismo são compatíveis entre si, quais tipos são excludentes. Primeiro, no campo ético, existe o libertarianismo justnaturalista contra o libertarianismo utilitarista. Eticamente, você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. O libertarianismo justnaturalista diz que existe uma lei natural, ou seja, uma lei que existe independentemente da sua opinião. Poderíamos dizer que essa lei é epistemicamente objetiva, ou seja, você pode conhecer a verdadeira lei independentemente das opiniões subjetivas das pessoas. E é isso que todas as versões de justnaturalismo têm em comum, porque sim, existem vários justnaturalismos, é o fato de que o direito é epistemicamente objetivo, ele não depende da sua opinião, ele é absoluto, ele é sempre necessariamente o mesmo. Num planeta daqui a 10 bilhões de anos, em outra galáxia, esse direito seria o mesmo, porque ele é natural, ele é objetivo. As várias versões de justnaturalismo são o justnaturalismo teísta ou religioso, que diz que Deus criou a lei natural e é por isso que a lei existe. Existe o justnaturalismo que diz que a natureza humana faz com que ele tenha direitos, os direitos podem ser deduzidos da natureza humana ou eles fazem parte da natureza humana, mesmo que não seja Deus que criou esses direitos. E existe o jusracionalismo. O jusracionalismo também é uma forma de justnaturalismo, que afirma que o direito ele é fruto, por exemplo, do fato de nós sermos indivíduos com linguagem, indivíduos racionais, capazes de determinar logicamente uma regra que elimine todos os conflitos, e por isso essa regra é a única lei logicamente aceitável, universalmente aplicável, que não entra em contradição, e inclusive essa é a minha posição nesse sentido, eu sou um jusracionalista. E por acaso, no debate libertário, geralmente quem se opõe aos justnaturalistas são os utilitaristas. Os utilitaristas dizem que a lei não deve ser baseada numa regra universal, numa regra natural, nem numa regra divina e nem numa regra racional, mas sim a lei deve ser aquela que vai trazer a maior utilidade. Você vai estabelecer aquela lei que traga a maior utilidade possível, o maior bem-estar possível para o maior número de pessoas, independentemente de que você, para chegar nessa maior soma possível de bem-estar, tenha que passar por cima de algumas pessoas tenham que ser sacrificadas por isso, os direitos delas de propriedade devam ser violados para isso. Então, justnaturalismo, lei natural absoluta, que geralmente é a propriedade, mas alguns libertários dizem que é a vida, liberdade e propriedade. Eu, por exemplo, não aceito esses três direitos. Para mim é um direito só, que é a propriedade. A vida e liberdade, no caso, só fazem sentido dentro da lógica de propriedade e não fora, como eu já expliquei em vários vídeos. Mas para os utilitaristas não existe nenhum direito absoluto. Você vai colocar qualquer lei que traga maior utilidade. Hoje, a escravidão pode trazer a maior soma de utilidade, amanhã a liberdade, a propriedade pode trazer maior soma, e depois de amanhã a gente pode descobrir que múltiplas leis sendo oferecidas por oferta e demanda tragam maior utilidade, então você vai adotar isso. Se você descobrir que na verdade o totalitarismo, que na Coreia do Norte as pessoas têm mais bem-estar do que nos outros países, você então deve aceitar o totalitarismo e assim por diante. Mas os libertários ou anarcocapitalistas utilitaristas, eles afirmam, claro, que é o anarcocapitalismo que vai trazer a maior soma de bem-estar possível, então por isso devemos aceitar o anarcocapitalismo por causa disso e não porque existe uma lei natural. E por isso os seguidores de David Friedman costumam ser utilitaristas, porque ele propõe uma sociedade que não possui uma lei única, mas sim múltiplas leis que funcionam competindo na oferta e na demanda, mas não necessariamente respeitando a propriedade privada, e isso apela aos utilitaristas que querem uma maior elasticidade, não, e se houver uma grande demanda por colocar música alta, mesmo que isso agrida a propriedade do vizinho,
então deve ser aceito isso, porque vai haver maior bem-estar. Uma outra divisão entre libertários é entre os libertários brutalistas e os libertários humanitários. O termo brutalista vem da arquitetura brutalista, que é uma arquitetura que não usava adornos, usava só cubos de concreto, mostrando a estrutura do prédio, sem nenhum enfeite, sem nenhum adorno, como se fosse a realidade nua e crua, sem floreios. Enquanto os humanitários são aqueles libertários ursinhos carinhosos, que querem que a teoria libertária seja bonitinha, que não haja nenhuma coisa meio bizarra, então eles vão tentar mostrar a teoria libertária de uma forma bonitinha, liberdade, todos serão livres, haverá respeito, haverá paz, haverá harmonia, blá blá blá. E o brutalista vai dizer que isso é mimimi, que isso está ofuscando a realidade nua e crua, lógica, da ética, que você deve olhar os argumentos éticos como eles realmente são e aceitar isso, e aceitar qualquer consequência que isso traga, independentemente de você achar essa consequência bonitinha, ursinhos carinhosos, ou de você achar essa consequência bizarra, grotesca. Não interessa, ética é ética, você vai usar a lógica, você vai chegar à conclusão lógica e vai aceitar isso, independentemente da sua estética, das suas emoções. Algumas pessoas acham que brutalismo, porque a palavra lembra brutalidade, então brutalismo seria aqueles que acreditam na violência, que acreditam que você tem que sair atirando contra o Estado e iniciar uma guerra armada agora, imediatamente, e acabar com o Estado agora. Você não pode nem esperar operação kamikaze contra o Estado, estilo Augusto Lima, super patriotadinho, os libertários devem fazer um exército, invadir Brasília, e se todo mundo morrer, a Revolução Libertária falhou, e se conseguir dominar o Estado, ótimo. E acham que o contrário disso é o gradualismo, que quer uma transformação gradual na sociedade para ela se tornar anarcocapitalista aos pouquinhos, porque é gradualismo, gradual, brutalismo, brutalidade. Mas não! Está completamente errado. Brutalismo não tem nada a ver com brutalidade, não tem nada a ver com violência. Brutalismo tem a ver com arquitetura brutalista, que é mostrar a estrutura nua e crua do prédio, e essa analogia é feita por causa da teoria ética, que o brutalismo ele aceita a teoria ética nua e crua, como ela realmente é, como ela é logicamente, ele usa a lógica para deduzir as conclusões das premissas e acabou, e se você não gostou da conclusão, o problema é seu. Não tem nada a ver com revolução armada, tomar o Estado agora, ou tomar depois, ou com estratégia, ou sem estratégia, não tem nada a ver com brutalismo. Gradualismo também não tem nada a ver com gradual. Gradualismo significa aqueles libertários que querem usar a via política para conseguir levar a sociedade aos poucos para o anarcocapitalismo. Então os gradualistas eles são a favor de políticos libertários, partidos libertários, são a favor de usar o voto. Nossa, que arma mortífera, apertar um botão numa maquininha criada pelo próprio Estado. Isso sim, agora sim eu vou conseguir implantar o anarcocapitalismo. E brutalismo não é o contrário de gradualismo. Brutalismo é o contrário de humanitarianismo, que quer bonitinho. Humanitarianismo, ursinhos carinhosos, brutalismo, realidade nua e crua. O contrário de gradualismo não é brutalismo. Você pode aceitar a realidade nua e crua e achar que faz parte dessa realidade a via política. Usar a política, os votos políticos para transformar o Estado por dentro, ele ficar mais liberal, libertário. O contrário de gradualismo não é brutalismo, o contrário de gradualismo é purismo. Os libertários puristas são aqueles que não querem se envolver com política, porque eles acham que a política é inerentemente imoral ou inerentemente antiética e que você não deve usar meios imorais ou antiéticos para chegar ao libertarianismo, ou que a via política não é eficiente porque a política corrompe tudo e todos, e se você tentar entrar ali, você automaticamente vai ser corrompido, ou o sistema vai obrigar você a ser imoral, criminoso. Ou você pode achar que a via política é tão insignificante perante as ideias, perante a lógica, perante o conhecimento. Se alguém lembra do Star Wars, tem uma analogia quando o Darth Vader vê o general lá que fez a Estrela da Morte e ele fala: essa Estrela da Morte não tem poder nenhum porque diante do poder da força ela não significa nada. Você pode até usar essa analogia. O purista vai dizer que as ideias é que tem mais poder, ou que a tecnologia tem mais poder, ou que
o agorismo tem mais poder. E que o libertarianismo não vai se impor pela política por diversas razões. Então, justnaturalismo se opõe ao utilitarismo, brutalismo se opõe ao humanitarianismo, purismo se opõe ao gradualismo, e nós temos também o agorismo. Agorismo não tem nada a ver com agora. Queremos anarcocapitalismo agora, sou agorista. Não, essa palavra significa aqueles que usam o mercado negro ou que usam o mercado fora das leis do Estado. Você sonega impostos, boicotando o Estado, não sendo roubado pelo imposto do Estado. Esses libertários são os agoristas e eu acredito que praticamente todos os libertários são agoristas. Então não existe um grupo que se oponha aos agoristas dentro do libertarianismo, a não ser que sejam libertários muito retardados que falem, não, você tem que pagar sim o imposto, você não pode sonegar não, enquanto o Estado está aí, você tem que aceitar. Aí isso seria tão retardado que eu acho que nenhum libertário pensa assim. A divisão entre justnaturalismo e utilitarismo é uma divisão ética, entre brutalismo e humanitarismo é uma divisão de estilo, e entre purismo e gradualismo é uma divisão estratégica. Mas é claro que a ética e a moral podem se combinar aí também nessas posições. Além da ética, existem também posições em relação à moral. Lembrem-se que a ética trata da lei de propriedade ou de uma lei utilitarista, mas existem também as posições morais, que vão dizer se o libertarianismo tem certos comprometimentos morais, ou deveria ter certos comprometimentos morais, ou se ele não tem qualquer comprometimento moral, ou se a própria moral se resume à própria lei libertária. E não é nada mais do que isso. Então aí você tem os libertários que são absolutistas morais, que acreditam que a sociedade libertária deve usar, sei lá, o boicote para impor regras morais que não podem ser impostas pela violência, porque não há Estado para impor uma moral pela violência, mas certas regras morais podem ser impostas por contratos sociais, por boicote. E quando você faz essa distinção entre ética e moral, acontece uma coisa interessante, porque aí você pode ser justnaturalista e utilitarista ao mesmo tempo. Se você for eticamente justnaturalista, você acredita numa lei natural, mas você também pode ser moralmente utilitarista. Você pode acreditar que o dever moral do ser humano é promover a maior utilidade para o maior número de pessoas, mas ao mesmo tempo a lei deve ser a lei justnatural, ou a jusracional, uma lei absoluta de propriedade privada. Então você pode ser justnaturalista e utilitarista apenas se você for um tipo na ética e o outro na moral. Você pode ser conservador moral, você pode ter uma moral religiosa, uma moral cristã, e acreditar que no anarcocapitalismo devam ser feitas teocracias privadas, contratos privados que impõem a moral cristã ou a moral de uma outra religião, e as pessoas que participarem desse contrato vão boicotar as que não participarem, desde uma moral light, ou até você pode defender que você construa uma civilização totalmente baseada na moral religiosa e ao mesmo tempo também na propriedade privada e use contratos para impor essa moral, ou dentro de um sistema friedmaniano, que é mais elástico, que é vale tudo, basta haver demanda. Você pode ser também um libertário amoral, você pode achar que não existe moral objetiva, que moral é subjetiva, cada um tem a sua moral, e para isso mesmo todos devem ter a liberdade, porque aí eu faço o que eu acho moral, você faz o que você acha moral. Ou você pode até mesmo ser um reducionista, no sentido de você reduzir a moral à própria ética. Você dizer que existe sim uma ética absoluta e existe também uma moral absoluta, mas elas são a mesma coisa. Existe uma ética absoluta de propriedade privada e essa também é a moral certa. Então o seu dever moral é o dever de seguir a propriedade privada e de não agredir os outros. Se você fizer isso, e apenas isso, você já cumpriu o seu dever moral. Então não é moralmente superior ajudar uma pessoa que precisa de ajuda, porque você não tem obrigação nenhuma de fazer isso pela propriedade privada. Basta você não agredir ninguém e pronto, você é bom. E basta você violar a propriedade e você é mau. E nada mais do que isso é bom ou mal. Então isso seria um reducionismo, você reduzir a moral à própria ética. Então você pode ser um libertário absolutista moral, um libertário reducionista moral, um libertário amoral, um libertário conservador, um libertário religioso, porque você tem essas posições separadas. Uma posição para a ética, para a lei correta, e outra posição para a moral correta. E podem haver muitas combinações diferentes nessas duas posições. E existe também uma outra definição que eu fiquei sabendo há pouco tempo entre libertarianismo grosso e fino, ou gordo e magro. O libertarianismo grosso seria aquele que inclui
regras morais, regras culturais, que essas regras são necessárias ou são adequadas para libertários ou para a manutenção da liberdade ou da propriedade ou do libertarianismo. E o libertarianismo fino ou libertarianismo magro diz que o libertarianismo é só o princípio de não agressão, ou só a propriedade privada, e o resto é tudo opcional, não existem outras coisas que fazem parte do libertarianismo, adicionais a só a propriedade ou princípio da não agressão. O libertarianismo grosso vai dizer que você precisa defender o direito das minorias, ou ele pode ser feminista, ele pode ser de esquerda, ou ele vai ser conservador e dizer que não existe libertarianismo de verdade sem uma moral religiosa, não existe libertarianismo de verdade sem uma moral absoluta, ou uma beleza absoluta, ou uma cultura voltada para valores absolutos, que sem isso o libertarianismo vai se degenerar e vão surgir estados. E o libertarianismo fino vai dizer, não, para existir o libertarianismo você só precisa de propriedade privada, ou só precisa do princípio de não agressão, ponto final. O resto você pode escolher ou você pode decidir o que é melhor ou pior. Então você tem aí a divisão de ética, a divisão na moral, a divisão na estratégia, a divisão no estilo, a divisão no corpo teórico, incluir a ética ou incluir outras coisas, e a divisão entre agorismo, de achar que imposto é roubo, e de, sei lá, retardado de achar que não, você deve pagar imposto sim. E você tem também diferenças em como os libertários acreditam que eles vão chegar no anarcocapitalismo. Alguns acreditam que vão chegar por uma revolução armada, outros acreditam que vão chegar mudando a política aos poucos, e aí o exército vai ser privatizado e a polícia vai ser privatizada, porque o Estado vai querer isso, vai achar que é melhor, vou lucrar mais, e naturalmente, sem violência nenhuma, você vai transferir a sociedade com o Estado para uma sociedade anarcocapitalista. Alguns vão dizer que não, o Estado é criminoso e um bandido você só pode combater com armas, você não vai ficar conversando com bandido, fazendo acordos com bandido. E pode haver até uma tendência dos libertários brutalistas pensarem assim, e os humanitários quererem que tudo seja bonitinho, e o gradualista quer que a política, não, os políticos eles vão se privatizando aí. E tem aqueles libertários que acreditam que, na verdade, é a tecnologia que vai fazer com que o anarcocapitalismo surja. A tecnologia de imprimir armas, ou a tecnologia do Bitcoin, que o Estado não vai poder inflacionar, não vai poder fiscalizar. A tecnologia de drones, onde você vai poder fazer ataques ao Estado com drones, e ele não vai poder saber quem fez o ataque, e aí você vai poder fazer uma guerra contra o Estado, ninguém vai conseguir se impor um poder centralizado, porque esse poder pode ser facilmente sabotado pela tecnologia, pelos drones, por bombas, por armas impressas, uma impressora 3D, mas não costuma haver muitas tretas em relação a como chegar no libertarianismo. Onde o pessoal realmente se divide mais é na sua posição ética, estratégica e no estilo. E os libertários humanitários, muitas vezes também, aproveitando o seu estilo bonitinho, ursinhos carinhosos, podem também chegar ao emotivismo ético, de achar que a ética deve ser moldada também pelas emoções. Se uma coisa é muito horrorosa na ética, você deve, então, mudar aquilo arbitrariamente só porque é bonitinho, então pronto, então meu cachorrinho, ele tem que ter direito também de propriedade, então meu cachorrinho e meu gatinho tem que ter propriedade privada porque eles são bonitinhos, mas eu quero comer o meu bifinho bonitinho, então a vaquinha não conta. Então você poderia ter talvez uma divisão entre libertários racionalistas e libertários emotivistas, e ainda os libertários empiristas, que seriam os utilitaristas, que achariam que você precisa testar, que você precisa fazer testes empíricos, enquanto os racionalistas acham que você pode deduzir a priori, sem necessidade de observação empírica. E pode até haver um libertário que não tem nenhuma posição ética, que não é nem justnaturalista, nem utilitarista, ele simplesmente acha que o anarcocapitalismo vai acontecer porque a tecnologia vai avançar e as civilizações e vai acontecer assim e acabou. O que não é muito comum e também não é uma posição prescritiva, porque ele não está dizendo que deveria ser assim. Além de ser meio estranho você achar que pode prever o futuro. Geralmente os libertários não estão tentando prever o futuro. Eles estão tentando discernir o certo e o errado, o justo e o injusto. Espero que tenha ficado claro. Assista mais vídeos sobre libertarianismo na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.